Vamos lá? Vamos apresentar? Olha só, nós temos aqui uma estreia, uma correspondente internacional diretamente de Portugal. Eu quero agora falar com ela, Gabriela Zotis. Cadê você? Olá, boa tarde a todos. Parabéns pelo programa e obrigada pelo convite, tudo bem? Tudo bem, Gabriela? Muito prazer falar com você. Você é a nossa correspondente agora, aí diretamente da Europa, do velho mundo, trazendo as informações. Obrigado aí pela... Você está em Lisboa, é isso? Eu vivo em Santo Amaro de Oeiras, essa aqui é uma praça, isso fica na região metropolitana de Lisboa, a cerca de 15 quilômetros de Lisboa. Então a gente é considerado também Lisboa aqui, Santo Amaro de Oeiras, apresento a vocês. Boa. Temos muitas questões para abordar, eu acho que o assunto aqui principal é essa treta, né, entre Ucrânia e Rússia. Eu queria que você passasse as informações, Gabriela. Exatamente, as tensões entre a Rússia e a Ucrânia têm aumentado nos últimos dias e o que a gente observa é uma série de reuniões diplomáticas envolvendo muitos países na tentativa de evitar uma guerra. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, visitou o presidente russo Vladimir Putin e nesse encontro disse que é a favor de acordos pacíficos e que nenhum país da Europa quer uma guerra. Só que esse encontro também teve um outro interesse. A Hungria quer garantir o fornecimento de gás, aconteça o que acontecer. A Hungria faz parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, e antes de fazer essa visita entrou em contato com os países que fazem parte da aliança. É importante a gente frisar aqui que em todas essas reuniões que têm acontecido em escala nas últimas 2 semanas, em todas as oportunidades, a Rússia nega que queira fazer uma invasão, invadir a Ucrânia. Acontece que os 100 mil soldados russos seguem posicionados na fronteira com o país vizinho desde o fim do ano passado. Eu acho que é importante a gente destacar aqui uma outra questão, que é o seguinte: muitos especialistas afirmam que os países da Europa não aumentam o tom dessa conversa porque existe uma relação de dependência energética entre a Europa e a Rússia. Só para vocês terem uma ideia, 46,8% de todo o gás que chega aqui na Europa é importado da Rússia. E 24,7% do petróleo também vem da Rússia. Isso faz com que exista realmente essa relação de dependência e os países ficam, assim, um pouco inseguros de aumentar esse tom. Tanto é que os Estados Unidos e o Reino Unido prometeram já sanções duríssimas no caso de uma guerra, só que a Europa ainda fica um pouco dividida no momento de endurecer a conversa, vocês percebem? Porque o negócio dele é com os Estados Unidos, né? O negócio do Putin é com os Estados Unidos, né? Ele está exigindo dos Estados Unidos o lance aí com a OTAN, né? Exatamente. A principal reivindicação por parte da Rússia seria que a Ucrânia, a garantia de que a Ucrânia não irá fazer parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN. Só que os Estados Unidos não dão essa garantia e continua esse impasse. O que a gente fala é que essa tensão não envolve apenas os 2 países diretamente ligados, que são a Rússia e a Ucrânia. A gente percebe que toda a Europa está envolvida com essa questão do gás. Esses números que eu passei agora há pouco, eles não incluem o gasoduto Nord Stream 2. Esse gasoduto ficou pronto em novembro do ano passado, ele está pronto para começar a funcionar, só que ainda depende de algumas licenças. E nesse momento, isso também está sendo utilizado como moeda de troca. Muito bem, muito bem. E a pandemia, como é que está aí? Alguns países já flexibilizaram, né? O Reino Unido parece que dentro do Reino Unido já a máscara. Em Portugal a gente está vendo você está com a máscara. Aí é obrigatório o uso de máscara ou é só uma recomendação? É uma recomendação quando não há a possibilidade de ter um distanciamento social. O fato é que passam muitas pessoas, curiosos, senhoras, senhores. As pessoas são muito simpáticas aqui em Portugal, se aproximam. Outro dia, inclusive, teve um rapaz que veio aqui, faltava um minutinho para eu entrar ao vivo. Os meninos da técnica, inclusive, foram muito legais. Eu queria até agradecer eles, porque eu tive que atrasar um pouquinho a minha entrada ao vivo. Então, eu tenho que estar de máscara aqui. É uma recomendação, não é uma regra obrigatória nesse momento. O fato é que, por exemplo, a Dinamarca tornou-se o primeiro país da União Europeia
a aliviar praticamente todas as restrições de combate à Covid-19. Depois tem outros países como a Noruega e a França que estão seguindo esse mesmo caminho. Acontece que a Organização Mundial da Saúde está emitindo um alerta e dizendo que a pandemia não acabou e que os cuidados devem continuar, inclusive com o reforço da vacinação no mundo inteiro. Muito bem. Vocês têm mais alguma? Eu tenho. Tem? Pois não. Em relação à tensão da Ucrânia e da Rússia, Gabriela, como é que está sendo a conversa da Ucrânia com os outros países da Europa? Você acabou de falar que a Rússia tem, né, um monopólio de gás e também de petróleo que deixa a turma refém. E a Ucrânia? Porque a Ucrânia também é uma grande exportadora de grãos para toda a Europa. O que ela está sinalizando para os outros países da Europa? Inclusive, nesses encontros que a gente tem falado, que tem acontecido nas últimas 2 semanas, ontem, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi à Ucrânia, esteve na Ucrânia, conversou com o presidente, justamente nessa tentativa aí de encontrar um ponto de convergência, a paz, para que não aconteça essa guerra. O fato é que, nesse momento, a força maior, digamos assim, de decisão ainda está mais por parte da Rússia, né? Que é quem está com esses 100 mil soldados na fronteira com o país vizinho desde o fim do ano passado. Então, a gente tem acompanhado que, realmente, assim, a força maior nesse momento de decisão ainda é mais por parte da Rússia, né? É claro que a Ucrânia tem interesse que isso não aconteça e todos os países da União Europeia também. Sabe o que é interessante também? Que eu estava fazendo uma pesquisa ontem sobre o Nord Stream 2, que é esse gasoduto, e esse gasoduto, ele liga a Rússia à Alemanha, com interesse de ampliar, né, esse transporte de gás. E ele simplesmente desvia da Ucrânia. Todo o gás que chega hoje aqui na Europa, na verdade, a maior parte desse gás que chega na Europa vinda da Rússia nesse momento passa ainda pela Ucrânia e tem alguma taxação, quer dizer, a Ucrânia ganha alguma coisa com isso. E o Nord Stream 2 simplesmente desvia. Então, assim, essa é uma informação que eu achei super curiosa. Então, a gente percebe que existem muitos elementos, quanto mais a gente pesquisa e lê, a gente percebe que são muitas coisas envolvidas, não são apenas 2 países. Sim, sim. Muito interesse, né? Porque lá na Europa tem gasoduto, tem da Noruega, né? É Noruega e da Rússia, né? Sim. Que é o... O segundo país depois é a Noruega, o quarto vem os Estados Unidos, isso mesmo. A Rússia tem bastante riqueza também, né? Muito grande, né? Mas o cara também mostrando a soberania do país, né? Sim, jogando a carta na mesa. Jogou a carta na mesa. Que coisa, hein? Agora, coisa que aqui no Brasil a gente não faz. Não tem. Gabriela, aqui no Brasil, Gabriela, se o Macron mandar, a gente faz. A gente obedece. A gente abaixa a calcinha pro Macron, fala, ai que lindo, ele fala francês e a gente não sabe. Aqui no Brasil, o que vocês falam... A gente tem essa síndrome, né? O Brasil é maravilhoso, mas a gente tem essa síndrome que não... O que o Macron mandar, a gente faz. Pergunta pro Macron. Nossa, ele é tão culto. Da pandemia, Gabriela, eu queria te perguntar da pandemia, saiu uma notícia, pelo menos aqui nos portais brasileiros, falando que a Áustria está fazendo blitz, a polícia está fazendo blitz nas ruas para ver quem está vacinado e quem não está. Estão aplicando multas equivalentes a R$21 mil para quem não tomou vacina. É o primeiro país, parece, da Europa fazer isso. Se tem esse movimento, você comentou... movimentos contrários, né? Mas eu queria saber como que está essa percepção e se a notícia aí chegou também no noticiário, como foi vista. Pois é, na verdade, essas informações elas são muito dinâmicas. Uma informação que a gente tem hoje, amanhã já é um pouco diferente, tem muito interesse político por trás, infelizmente isso acontece também, a gente sabe que isso acontece. O fato é que alguns países, como, por exemplo, a Itália, a partir de 50 anos é obrigatória a vacina. Tem as sanções, tem regras e tem uma aplicação de multa para a pessoa que não estiver vacinada, isso é um fato. Por exemplo, na França, antes dessas medidas começarem a serem colocadas de lado, a França chegou a obrigar o passaporte da vacina para entrar em restaurantes, bares, cinemas. E, quer dizer, assim, para entrar, inclusive, em supermercados, no transporte público, basicamente deixa a pessoa obrigada a se vacinar realmente. A gente tem observado isso. Agora, blitz nas ruas não é uma coisa muito comum, não é o que a gente tem escutado muito aqui, mas é isso, as informações são muito dinâmicas, né? O que acontece hoje, amanhã já é um pouquinho diferente,
A tentativa dos países em geral, aqui na Europa, nesse momento, é aliviar um pouco realmente essas regras. A gente está no inverno aqui, é frio, né? A variante Ômicron cresceu muito nos últimos tempos, mas a gente sabe também que é uma variante menos perigosa, ela é muito mais transmissível, mas menos perigosa. Portanto, tem muitos países tratando como uma gripe, assim, um pouco mais que uma gripe, e é mais ou menos isso. Tanto é que a quarentena diminuiu, né? O número de dias de quarentena diminuiu bastante, isso é geral, aqui na Europa e em outros países também. Boa, boa. E o Antônio Costa levou a eleição aí, né? Você gosta dele, do Antônio Costa? Com Covid, inclusive. Primeiro-ministro lá. Foi detectado Covid. Ele está com Covid, exato. Não, e o mais curioso é que ele ficou com Covid um dia depois da eleição, quando ele já tinha feito ali uma festa, ficou um pouquinho sem máscara. Enfim, a gente fica um pouco com dúvida se ele realmente estava com Covid só no dia seguinte. Você gosta dele? Ele é um cara simpático. Ele tem uma comunicação legal, né? Ele me parece ser um cara simpático. Ele ganhou com maioria absoluta, isso não, as pesquisas não apontavam isso, então foi muito curioso, foi interessante, e ele tanto é simpático ao povo que voltou aí com maioria absoluta. Aí tem muito canhoteiro, né? A Europa inteira, né? Só canhota, né? Tudo. O Antônio canhoteiraço, né? O Antônio Costa mas ele é um cara simpático. Moderadíssimo. Eu gosto de acompanhar. Sim. Portugal é um país bacana, né? Mas será que Portugal, minha querida Gabi, se preocupa com o Brasil no cenário político? Eles estão falando de Bolsonaro, Lógico de Lula. não. O Lula na Europa tem moral, não é? Falando do Brasil. Estão falando ou aqui... Eles gostavam do Brasil quando a gente era colônia. Isso. Aí eles gostavam do Brasil. Sim. A gente dava ouro. Agora não liga mais. Estão preocupados com o cenário político brasileiro? Estão preocupados, sim. É notícia. O Brasil é notícia, sempre será notícia, ainda mais em Portugal, que tem uma comunidade enorme de brasileiros. Os portugueses gostam muito do Brasil, dos brasileiros em geral. Esse número a imigração cresceu muito nos últimos tempos. A gente observa até nas ruas, é engraçado, porque já não é aquela coisa, um brasileiro, não, isso já é comum. Então, assim, mas realmente as pessoas aqui têm noticiado, falam muito do Brasil, falam muito da política brasileira, criticam bastante o presidente, falam também do Lula. Tem bastante notícia por aqui, sim. Boa. Obrigado. E você mora há muito tempo aí? Agora tô fazendo meio uma entrevista. É um papo nosso agora, Gabi. Agora pode descontrair. Você mora Eu estou há 2 anos. Eu estou fazendo mestrado em Ciências da Comunicação. Estou quase finalizando meu mestrado e estou aqui há 2 anos. Na verdade, mais de 2 anos, porque eu cheguei um pouquinho depois do segundo semestre de 2019. 5 meses depois deu a pandemia. Então, assim, peguei aquele momento... totalmente pandemia na Europa. Boa. Obrigado aí pela colher de chá aqui. Você viu que no Japão vão acabar curso de humanas, né? Não tem mais. Não vai ter. Esses cursos nossos aí, ó. Já era. O quê? História, geografia, acabou. Biologia. Não tem mais curso de humanas. Não, biologia não, humanas. Humanas, não segue. Biologia não vai ter mais. Não vai ter mais curso de humanas. Física, matemática tem. Matemática sim, que é importante. Não é? Você tá sabendo? História vão tirar. Você tá sabendo? Humana não, eu sei que é um projeto, né? Os japoneses falam que tem que ser cursos para servir a humanidade. Isso Agora aí. Vai pra lá. Não serve? Para eles não. Para que serve você fazer um curso de humanas? O jornalista que trabalha aqui na Jovem Pan informa como a Gabi, que é muito jornalismo. Tem muita maconha em alguns cursos de humanas. Muita maconha. Muita maconha. Muita maconha. Portugal também. Curso de humanas no Japão não é brincadeira. Não é brincadeira. No Japão existe uma... Não sei nem se é lei, mas é uma proposta, né? Porque custa muito caro, então o cara falou assim, não adianta o cara fazer sociologia. Sim, não serve pra nada. Que serve sociologia para a humanidade? Nada. Japonês está falando, não sou eu. Exato. E lá algumas universidades já estão tirando esses cursos do currículo. É o SAMI, é a nova era. Obrigado, viu, Gabi? Valeu. A Gabi continua aqui na programação da Jovem Pan. Você tem Instagram também ou não? Pra gente Tenho, Gabriela Zotes. Então, Gabriela Zotes, com 2 T's? Z-O-T-T-I-S, isso mesmo. Z-O-T-T-I-S. Aí tá aí pra vocês, ó, muito simpática. Muito simpática, a correspondente da Jovem Pan, na Europa agora, ela vai estar sempre aqui dando essa colher de chá com a gente. Ó, aí você vê ela sem máscara. Quer dizer, mostra aqui pra gente sem máscara. Aí é mais interessante, né? Ó. Aí, ó. Pô, linda, hein? Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, Gabriela. A Gabriela, nossa correspondente.